Agora, Dom Geraldo, essa preocupação com a família, com o ensino, isso é algo descentralizado ou há uma preocupação na cúria da igreja com essa coisa? É na cúria da igreja, tanto que na igreja, a igreja está dividida em dicastérios, é o nome técnico, né? Seriam departamentos, de uma forma mais simples. Cada dicastério tem um foco especial. Então, há um que se chama cultura e educação. E é basicamente destinada a isso. Por exemplo, nós na Ordem de São Bento, aliás, eu sou Vice President dessa International Commission on Benedictine Education, a Comissão Internacional de Educação Beneditina. Nós favorecemos o encontro das escolas beneditinas do mundo inteiro, a nível internacional, mas também níveis regionais, para que haja um intercâmbio, mas também solidariedade entre as várias escolas. Então, por exemplo, várias escolas na América do Norte ou na Europa estão ajudando escolas na África e na Ásia, onde há uma pobreza muito grande e foram muito afetadas pela pandemia. Não agora, na outra semana, vai ter o Benetlac, esse encontro BNet, beneditinos conectados, educadores beneditinos conectados, da América Latina e Caribe. Vai ser numa escola beneditina na Colômbia. E grande parte deles não são apenas os monges ou as irmãs que participam, são os leigos. Porque então, através disso, nós formamos os leigos beneditinos. Professores beneditinos que dentro da escola vão estar passando esses valores. Você estava contando uma coisa muito interessante, que é o crescimento da Igreja Católica na Ásia, na África. Exato. E diminuindo, de certa forma, na Europa. Né? Exato. Essa troca de experiência nesse conclave, você acha que isso pode enriquecer muito a retomada, inclusive, da força da igreja na Europa? Sim, sem dúvida alguma. Eu trabalho em uma outra instituição, Alliance Intermonastère, em Paris. É uma espécie de uma fundação beneditina em que os mosteiros beneditinos de outras fundações ajudam os mosteiros mais pobres. E nós favorecemos muito esses intercâmbios. Então, por exemplo, nós recebemos monges do Vietnã para estudar na França. Nós recebemos monges da Etiópia para estudarem na Itália. Nós recebemos monges e monjas, homens e mulheres, por exemplo, das Filipinas, para estudarem na Austrália. Então, tudo isso vai favorecendo esse encontro de mundos tão diversos, enriquece a ambos. E, por exemplo, na Europa eu tenho observado que a volta àquilo que é o essencial é o que tem atraído também as novas gerações. Então, há vários casos, em vários países da Europa, e eu sinto países até muitos laicizados, como, por exemplo, a Holanda ou mesmo a França, em que muitas igrejas estão voltando a encher simplesmente porque o padre está ali na igreja para acolher as pessoas. Para acolhê-las, conversar com elas, atender no sacramento da confissão, penitência ou reconciliação, celebrar as missas. Então, simplesmente essa atitude de acolhida está retornando no velho continente, mas a partir do input que vem do novo, das novas igrejas florescentes na África e também na Ásia. Ou seja, no continente onde esse sentimento da solidão perdura muito, a igreja volta a ser um ponto de referência, de encontro, acolhimento, de vida comunitária. De vida comunitária. Então, as igrejas, nós temos que, no âmbito europeu, nós temos que retomar... No âmbito europeu não é necessário, mas aquelas obras assistenciais que nós ainda temos, por exemplo, na América Latina ou na África ou na Ásia. Na América Latina cada vez menos, né? À medida que os países vão se desenvolvendo, mas na Europa não. A função principal, essencial delas é voltar a ser um meeting point, um encontro com o outro, com o sacerdote, e sair do imanente, que às vezes está tão sem sentido e solitário, com o transcendente, que é a solidariedade por essência. Isso é muito bonito, porque é a igreja voltando a ser o epicentro da comunidade e o renascer da comunidade nesse mundo. Exato. Se perderam os elos locais, né? Exatamente. Agora, Dom Geraldo, olhando um pouco mais agora para a instituição da igreja, já que estamos aí na escolha do próximo Papa,
Quais são esses meta-desafios que nós estamos falando aqui? Essa história do apostolado do leigo, essa história de ressuscitar a comunidade. O que mais o senhor vê como um grande desafio para a igreja? Olha, a função, em primeiro lugar, a função do pontífice é a unidade. Então, em primeiro lugar, gerar esse intercâmbio e essa unidade na multiplicidade da igreja que é católica, que é universal. Então, essa unidade é o principal. O segundo é gerar essa solidariedade. Então, que as igrejas possam se ajudar umas às outras, como ocorria, inclusive, no passado. Depois, há, digamos, enfoques mais locais, que e culturais, que também devem ser objeto de atenção. Então, por isso, esse outro critério muito importante para o Papa Francisco, a sinodalidade, de escutar-nos uns aos outros e as diferentes realidades, nos leva a atuar sempre em unidade e baseados no Evangelho, mas na localidade, no momento, na cultura e no local em que se desenvolve uma certa necessidade. Então, essa troca, esse intercâmbio de informações e de experiências continua sendo fundamental. Então, temos situações graves ainda de assistência, digamos, básica, de situações de fome. Por exemplo, nossos mosteiros na África, eles são fundados como na Idade Média, nos locais mais pobres. Então, eu estive, por exemplo, no mosteiro de Vimwa, na Tanzânia, que está na fronteira com a Zâmbia, ou seja, um lugar inóspito. Aquele mosteiro é um exemplo dos outros todos que estão na África. Quando ele chegou ali, o que ele levou? Água, luz, levou técnica agrícola, educação. Ele fez um Teachers College para formar professores. Teve que fazer um orfanato para os órfãozinhos da AIDS. Acolhe muçulmanos, católicos, evangélicos. Eles levam civilização. Então, em alguns lugares, essa civilização é necessária. Em outros lugares, é a humanidade. É ter alguém que te escute, alguém que te acolhe, que toma um café com você, que você possa rezar junto, que você possa abençoar, o bem dizer. E essa mágica dos valores universais da cristandade para adequar a localidade, esse me parece um desafio também muito interessante, né? Muito interessante. Mas aí, por sorte, nós temos as conferências episcopais de cada país, que nos levam justamente, eles estão locais, são daquele lugar e eles sabem, conhecem naquele país qual é a sua necessidade. Então, através das conferências episcopais também, uma criação do Concílio Vaticano II, na década de 60, se levou mais, se aproximou mais da realidade local de cada país. E eles são diferentes. E Dom Geraldo, esse grande desafio, esses três grandes desafios que o senhor acabou de colocar da igreja, o Papa alinhado com isso faz todo sentido. E a igreja como instituição? Porque quando nós vemos esses... não são brigas, mas divergências. Sim. As igrejas devem mais para um lado o conservador ou para um lado o progressista. Isso o senhor acha que enriquece a discussão ou prejudica? Não, enriquece. Se houver respeito, se houver empatia, eu tenho que escutar todos os lados. Aliás, nós vimos aqui na cidade de São Paulo um exemplo belíssimo recentemente de dois protagonistas de visões de igrejas distintas que se encontraram, Frei Gilson e o padre Júlio Lancelotti, dois queridos. Os dois são importantes para a igreja e os dois têm um ponto em comum da qual eles não abrem mão, que é o seguimento de Cristo. Então, a igreja tem que escutar uns aos outros e tem que se visitar uns aos outros. E isso dá o exemplo do respeito à pluralidade das ideias, das correntes, né? Exato. Então, a igreja é a unidade na pluralidade, na diversidade. E essa é a função do Papa, mas é a função de cada um de nós, bons pastores. Nós temos que ter o exemplo do bom pastor que vai atrás daquela ovelha perdida, que acolhe o filho pródigo, que acolhe a adúltera, que, enfim, acolhe todo mundo, quem Deus enviar. E é isso que o mundo mais precisa hoje. Isso. Né? Evitar essa polarização, essa radicalização e procurar pontos de encontro.
E o ponto de encontro é sempre o Cristo, é o Evangelho. E Dom Geraldo, essa missão universal e civilizadora, como você mesmo colocou, nunca pode ser vista como uma missão ultrapassada. Tem que ser sempre vista como uma missão muito atual, principalmente nessa crise de civilização que nós vivemos hoje. Exato, exato. Então, a minha pergunta é: como a Igreja vai cada vez mais se envolver com as instituições leigas para que nós possamos ter esse rumo? Por exemplo, um exemplo, do fim da Segunda Guerra Mundial, os partidos cristãos, democratas cristãos, tiveram um papel fundamental na redemocratização da Europa. Nós tivemos um partido forte na Itália, na Alemanha, em vários lugares. Exato. Né? E essa enorme proximidade da Igreja com a política, com a sociedade. Exato. Como a Igreja vai ocupar esse espaço que é tão importante também? Porque criamos uma falsa ideia da separação de Igreja e Estado como se fossem duas coisas que não conversam mais. Não. E eles precisam conversar. Precisam conversar. Excelente o exemplo que você está pegando. Por exemplo, tivemos Konrad Adenauer na Alemanha, De Gasperis na Itália. Quer dizer, e temos que retomar essas posições. Então, a Igreja e o Estado efetivamente têm que conversar e têm que procurar pontos em comum para que possam trabalhar por exemplo, eu vi na Espanha, quando tivemos a última grande crise, 2008, onde o Estado não chegava, quem sustentou o desempregado e que não tinha dinheiro no final do mês foi a Caritas da Igreja. Quer dizer, às vezes, mesmo nos países desenvolvidos, a Igreja chega aonde o Estado não conseguiu chegar. Então, essa mútua colaboração entre um e outro beneficia a todo mundo. Então, estou de pleno acordo com você. Nós temos que procurar os valores comuns de um Estado democrático das igrejas ou das várias denominações religiosas, que outras denominações religiosas também procuram esse mesmo bem comum para podermos trabalhar juntos, sem dúvida alguma. E é muito bonito esses dois exemplos de estadistas que o senhor mencionou, que é o De Gasperi e o Adenauer, porque foram pessoas que foram fiéis aos valores cristãos, resistiram o período do fascismo e do nazismo, e foram grandes estadistas na reconstrução da liberdade e da democracia nos seus países, né? Sem dúvida. Aqui em São Paulo não podemos esquecer o nome de André Franco Montoro, lógico. Um dos grandes exponentes da antiga democracia cristã e também, nossa, ele até o final de sua vida, né, nos deixou uma herança enorme aí por trás. Então, Dom Geraldo, que esta bênção nesse conclave muito importante para que a Igreja se torne cada vez mais ativa e participativa na defesa da civilização, na reconstrução das comunidades e no envolvimento da política, porque certamente a defesa desses valores permanentes tem que passar pelo civil. Então, é aquilo que Jesus dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.